A paz de Deus com todos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Transparente. Se você ainda não me conhece, não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Mário e nesse canal aqui a gente fala sobre a Palavra de Deus e discutimos algum assunto também relacionado à postura e conduta doutrinária da nossa igreja na Congregação Cristã no Brasil e outros pontos também concernentes ao povo de Deus em variadas denominações. Hoje o conteúdo do vídeo vai abordar aqui um assunto sobre um dos vídeos que eu tenho na minha coleção de conteúdos aqui no canal CCB Transparente. Mas antes da gente dar continuidade, eu peço, irmão, se você gosta do conteúdo, gosta das nossas abordagens, se inscreve no canal, indica para outros irmãos, deixa o teu like, faça comentários e perguntas que eu vou fazer um grande esforço para responder todos e dar a atenção que você merece por estar nos prestigiando e nos dando essa oportunidade. O vídeo de hoje, ele é um vídeo muito importante porque é um vídeo de resposta. Em um dos meus vídeos, uma pessoa fez um comentário com uma pergunta no vídeo em que eu abordo a respeito do batismo. Nesse vídeo eu crio uma questão para discorrer sobre a importância de se batizar, mas com a nuance da escolha de se batizar, da responsabilidade de se batizar. Pois na Congregação Cristã no Brasil nós aprendemos, e os nossos evangelistas também repassam isso já por décadas, e desde a fundação praticamente quase da igreja, anunciam a palavra de Deus, anunciam a sã doutrina, de acordo ali o entendimento de cada um, porque cada homem de Deus tem a sua bagagem e trabalha conforme o que tem na sua bagagem. Anunciando e falando da palavra, dizem acerca do batismo para as pessoas, para os neófitos, os candidatos a profissão de servir a Deus, as pessoas interessadas em se aproximar de Deus pela salvação da sua alma. Quando falamos no batismo, eles questionam como que é o procedimento na congregação e os irmãos anunciam que convidam a congregar em um dos cultos de batismo, sem pretensões de se batizar, sem plano de se batizar, procurando ali estar em comunhão com o Senhor, ouvindo a palavra, tentando entender o chamado de Deus e se sentir a voz de Deus no coração, batizar-se por sentir-se chamado por Deus, pela palavra, no culto de batismo. Nesse vídeo eu abordo o que será que é mais correto, sentir de se batizar ou escolher se batizar? Porque para cada um de nós, com cada um de nós, Deus trabalha de uma forma diferente. Isso é muito evidente, mas pouca gente percebe. Não está engessado na ideia de que só podemos nos batizar, ou só devemos, uma questão de dever, só devemos nos batizar se o Senhor, quando nós congregarmos no batismo, falar conosco cara a cara, ou fizer sentir de batizar. Pois bem, nesse vídeo eu trato do assunto da escolha por assumir, o cidadão assumir se posicionar, acerca da responsabilidade, do conhecimento da responsabilidade de confessar a sua fé nas águas do Santo Batismo. Porque com a ideia de sentir-se de batizar, Deus me chamou e eu batizei, também foi perpetuado aquela transferência de responsabilidade para Deus e não assumimos nada com isso. O que eu quero dizer com isso? Na história de nossos irmãos, e muitos que são evangelistas sabem disso, e outros mais maduros também na graça, que têm o feeling de analisar o comportamento da Irmandade, sabe que as pessoas se batizam e de repente se desviam, enfraquecem, ou não tinham consistência
em si por causa de alguma concupiscência ou fraqueza da sua própria natureza e de repente ficam confusas dizendo: mas não foi Deus que chamou? E por que está nessa situação? E entra não só a pessoa, mas a família da pessoa entra em confusão. E por que acontece isso? Por causa de uma má interpretação também. Uma questão de falta de instrução acerca de batizar. Pois bem, esse jovem pergunta quantas vezes ele faz a seguinte pergunta: irmão, quantas vezes Deus chama quando está nos chamando? E outro sim ainda completa essa pergunta dizendo: se eu não me sinto preparado, se eu ainda não estiver preparado, devo me batizar mesmo assim? Olha a pergunta dele, que é uma pergunta de muitos irmãos, de muitas pessoas que têm interesse em servir a Deus. Quantas vezes Deus chama? Deus chama cada pessoa no seu tempo em que o Senhor coloca um anjo, um cidadão, um evangelista, ou mesmo por intermédio de outros recursos que são às vezes insondáveis e difíceis de discernir no nosso entendimento, para nos fazer conhecedor da sua palavra. Conhecendo a palavra, tomando conhecimento dessa doutrina, desse ensinamento, da conduta que devemos adotar diante de Deus para que nós sejamos elegíveis, agradáveis a Deus, mesmo sendo falhos. Porque o Senhor vem a mim e fala assim: vem a mim do jeito que estás. O Senhor mesmo completa a obra, né? Tem a parte de João que diz assim: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E o que ele diz? Ele diz assim, irmãos, aqui ó. Em 3 do livro de São João, capítulo 3 do livro de São João, diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Ora, a instrução do próprio Jesus Cristo a este homem fariseu que inquiriu, indagou a respeito da salvação, a respeito do novo nascimento. O que o Senhor fala para ele? Necessário é nascer de novo. Quando Jesus Cristo está falando isso para Nicodemos e respondendo, já procurando responder a pergunta desse jovem, dessa pessoa que fez essa pergunta no canal, irmão, entra na comunhão, o Senhor pode te esclarecer alguma coisa a respeito desse assunto, justamente nesse verso aqui. É necessário nascer de novo. Batizar-se é um ato de fé. No batismo, confessamos a nossa fé para o mundo, diante de Deus, dos anjos e das pessoas, dos cidadãos dessa terra. Nós confessamos nossa fé, pois o batismo, ele não nos cobre com um manto de salvação irrefutável, irrevogável, não. Ele nos sela para uma nova vida, para uma conduta de esperança, na esperança da salvação, no próprio sacrifício de Cristo. Ora, o Senhor fala sobre nascer de novo. Nascer de novo é praticar novas obras, porque ele diz assim mais abaixo: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. O nascer não está vinculado exatamente à ideia do mergulho, do batismo por imersão. No batismo você confessa a tua fé, mas só nasce de novo quem produz novos frutos, quem produz uma nova conduta,
quem produz, quem adota um novo procedimento na presença do mundo e na presença de Deus, diante das pessoas. Aí você pode estar se perguntando, mas é justamente isso. Se eu não me sinto preparado, como? Por que devo me batizar? Eu devo me batizar mesmo assim? Ora, irmão, você tem consciência da salvação, da importância da salvação, tem consciência da tua finitude, das limitações do tempo da nossa habitação na terra, sabendo que todos nós, muito embora a lógica da vida faz nós perceber e sentir que nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, dá a impressão de que o nosso fim sempre está longe. Essa é uma realidade. Mas no cemitério entram jovens e velhos. Para cada um, Deus deliberou um tempo para a tua existência na face dessa terra. Para que nesse tempo, em sua misericórdia, você, quando chegar o tempo de conhecer a palavra de Deus, quando a palavra de Deus chegar no teu caminho, cruzar o teu caminho, você possa renunciar. Renunciar é um ato de bravura, é um ato de coragem. Renunciar os teus desejos. Mas, irmão, é justamente disso que eu estou falando, irmão. Na minha pergunta eu estou falando, se eu não me sinto preparado, como eu posso me batizar? Você se batiza num ato de fé e vive depois pela fé em Jesus Cristo. Se tu falhar, terás como advogado Jesus Cristo para te justificar. Ah, mas irmão, então quer dizer que se eu batizar e pecar, ou cair em alguma transgressão, algum vício que eu tenho, seja na carne, seja na minha conduta, então é só depois pedir perdão e Deus perdoa? Não, com Deus a gente não se comporta dessa forma. Nós buscamos a Deus e Deus vai nos revestindo por sua palavra, pela sua misericórdia. Todavia o homem permanece falho diante de Deus por quase durante todo o seu tempo de vida, antes da aliança com o Senhor e depois da aliança. Mas a palavra de Deus vai nos aperfeiçoando. Olha, aqui em Atos dos Apóstolos também tem um exemplo muito, muito digno de ser citado acerca da tua pergunta, meu irmão. Ó, a passagem está em Atos 8, verso 26 em diante. Vamos ler. Filipe e o eunuco. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, e ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e indo a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante de todo o que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Cristo,
Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Li completo, irmão, porque esse conteúdo tem uma importância muito grande, um complemento na evangelização e no plano de salvação na vida desse jovem, com essa pergunta que também pode ser a pergunta de muitas pessoas. Estou aqui falando de ser um jovem, talvez nem seja uma pessoa mais madura, mas não importa. É um cidadão com uma alma para prestar contas diante de Deus. E está diante da encruzilhada da maior escolha da sua vida, que é a de confessar a sua fé diante de Deus para a salvação da sua alma. Viu o que aconteceu com esse eunuco? Ele era estranho à fé, era de uma nação com outros costumes, na Etiópia. Homem eunuco que... Eu não vou abordar o que é ser eunuco nesse vídeo, porque esse vídeo é um vídeo de resposta, que também ele tem uma peculiaridade. Uma pessoa que é eunuco, ele tem uma particularidade que é bastante também delicada, mas esse homem queria se salvar. Ele cria, como ele mesmo confessou: olha, tem água ali, Felipe. De acordo com o que tu me falou, esse batismo tem importância como passo para a salvação, como início do plano de salvação na minha vida. Só que eu já creio, eu entendi a proposta, mas eu não sou batizado. O que impede que eu seja batizado agora e comece esse plano logo na minha vida? Felipe responde ao eunuco: nada impede, se crê de todo o teu coração. E o eunuco vira para ele convicto e diz: é lógico que eu creio. Acabei de ouvir, eu já venho lendo esse livro há tempos. É muito provável. A curiosidade dele, o interesse dele, estava lendo Isaías, ele poderia estar dando sequência na sua viagem para Jerusalém para adorar, vindo da Etiópia, admirado dos vales, dos lugares, ou preocupado com os tesouros de Sandance, a rainha dos etíopes, pois ele era um mordomo-mor, encarregado de toda a tesouraria dessa rainha. Mas não, ele estava aproveitando aquele tempo naquela viagem para ler as Sagradas Escrituras. Alguma coisa lhe despertou o interesse. Peço perdão, eu dei pausa aqui no vídeo por causa que fica passando o caminhão do gás, às vezes passa o caminhão de gente vendendo alguma coisa na rua e atrapalha também o som, até porque a gente não está dentro de um estúdio para fazer a gravação. Mas dando sequência ao que o senhor estava dando a graça de falar, justamente o exemplo do eunuco é um exemplo para toda a humanidade que veio depois dele, do nosso tempo inclusive, do teu tempo, meu irmão, que fez essa pergunta. Crê de todo o teu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para a salvação das nossas almas. Crês isso? Crê na instrução, no batismo. Você crê que Jesus Cristo se batizou para dar exemplo, para mostrar o caminho. Ele foi a João Batista e se batizou. E João Batista, eu careço, disse para ele: eu careço de ser batizado por ti, tu vem a mim. Ele falou: é necessário que se crê, que se cumpra em mim também. Que se cumpra em mim. Ele era o Filho de Deus. Ele já era salvo por natureza. Mas ele se batizou. Olha, o apóstolo Paulo, homem de Deus escolhido pelo próprio Deus, foi evangelizado pelo próprio Jesus Cristo. No caminho de Damasco, foi surpreendido pela voz de Cristo em um clarão, onde ele caiu do cavalo. E caindo do cavalo, ouvindo a voz de Deus, a sua história muda, inclusive o teu nome muda a partir dali. Este mesmo Paulo, responsável por diversas epístolas que compõem e configuram aqui o Novo Testamento, ele deu muitas instruções a muitas igrejas que são lidas, essas instruções e pregações, nas igrejas até hoje, como para ensinar o caminho, pois é a mesma pregação de Jesus Cristo. Este mesmo homem, ele declara em uma das suas epístolas dizendo: Senhor, o bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal que eu não quero, ele acontece naturalmente. Era um homem já batizado, já convertido, já aplicado na palavra,
E ainda assim ele fez essa confissão, meu irmão. Sabe por quê? Porque a luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, é uma luta que não vai terminar nunca. Ela começa mesmo antes de nós batizarmos, quando nós conhecemos a palavra e criamos amor pela palavra de Deus. E mesmo assim, nos vemos sempre degladiando contra a ideia de ter a coragem de assumir essa nova postura, essa nova conduta. Com o homem fraco que nós somos, reprováveis, porque nós mesmos sabemos que nós estamos reprovados em muitas coisas. Mas quem nos justifica? Está escrito em 8 aos Romanos: quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem o justifica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu sinto Deus na minha alma para te dar essa resposta, meu irmão. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Nas próprias epístolas diz uma parte: a quem Deus escolheu, também predestinou. O Senhor te escolheu. E eu não sei qual é a tua indecisão, o problema e o teu medo por causa de fraqueza, vício, inclinações naturais da carne, por causa do pecado de Adão que está marcado em todos nós. Mas este mesmo pecado, essa mesma inclinação, essa mesma tendência e comportamento, ele deve ser anulado, freado, transformado pelo poder do novo Adão que veio em Jesus Cristo. Por um homem veio o pecado ao mundo, e por um único homem também o pecado é tirado do mundo. Em Adão, o pecado é estampado sobre a face da terra e a humanidade nasce do pecado. Em Jesus Cristo, o pecado é tirado da terra e a humanidade nasce na esperança da vida eterna. Portanto, meu irmão, preparado por preparado, nós nunca estaremos. Sobre ser chamado, quantas vezes Deus chama? Eu vou falar de relatos mais comuns do que a própria palavra, dentro da minha experiência na igreja. Eu conheci e evangelizei alguns jovens do tempo que eu era do mundo e estava ali nas práticas mundanas que eu não desejo falar aqui porque não é lícito e não edifica. E alguns deles eu conduzi, congregando, orando com eles, falando da palavra e estando no culto. Ouviram a voz de Deus, entenderam a voz de Deus, entenderam o chamado de Deus e adiaram por muitas vezes esse chamado, tendo expectativas de que teriam talvez mais de uma chance, mais de 2 chances, mais de 5 chances, não importa a quantidade. Olha nosso fraco entendimento ao pensar e agir de forma maliciosa com essa expectativa de que haverá um novo amanhã, quando na verdade o amanhã está nas mãos de Deus, diz a palavra de Deus. Hoje, se tem esse hoje para você. O amanhã a Deus pertence. Todavia, só os corajosos tomam a decisão de servir a Deus. Todavia, só isso é para heróis, para pessoas que vão seguir na contramão da sequência de pecado que o mundo vem praticando, suas modas e tendências humilhantes, trágicas, onde tem em si mesmo a recompensa, como disse o apóstolo Paulo em Romanos, das suas próprias paixões. Venha a Cristo sem tardar. É a palavra de Deus e a resposta no meu vídeo, vindo da parte de Deus para você. É um passo de fé, é um passo pela fé, e uma caminhada que será pela fé. Nunca perca a tua esperança. Isso serve para quem já é doméstico da fé e para quem ainda não é. Nunca perca a tua esperança. Enquanto a vida há esperança, nunca desista de Deus, pois Deus nunca desistirá de nós. Para isso, já foi pago um preço incalculável, Cristo pregado na cruz, para que essa esperança não morresse em nossos corações nunca, ninguém nunca a usurpasse de nós, a tirasse de nós com qualquer pretexto ou mácula ou tragédia que fosse. Essa esperança deve viver conosco,
enquanto nós vivermos. Deus abençoe, espero ter ajudado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.